irmãos e irmãs, que bom estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês. Esta é a quinta vez, eu estou contando, né? É a quinta vez, quinto encontro que eu venho e tenho grande expectativa de que esse nosso compartilhar juntos ilumine a nossa vida, lance luz na nossa caminhada. Eu sou um filho de cristãos, venho estudando teologia há muitos anos, né? Eu estava lembrando esses dias que a minha primeira escola teológica eu comecei em 1987, então já tem 31 anos que a gente se formou. Eu sei porque é o mesmo tempo de casamento, né? Que a gente se formou e na semana seguinte se casou. E às vezes eu paro para pensar na eficácia, né, na importância de nos dedicar ao estudo da Palavra de Deus, né? Às vezes fica parecendo que vamos parar com essa conversa mole, vamos direto ao, né? Vamos, né? Mas por outro lado, o nosso fazer expressa o que nós pensamos, e esse é um círculo, né? A gente age como pensa. E de modo que a nossa ação forma o nosso pensamento. E o nosso pensamento forma a nossa ação, né? E como nós vivemos historicamente muito longe de Cristo, é papel dos pastores, dos professores, dos mestres, daqueles a quem Deus incumbiu, né, com o dom do ensino, alimentar, instruir, orientar, ensinar, formar o povo de Deus para essa tarefa. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de brincar com as palavras, né? E essa palavra pastor, né? Pastor, a gente hoje falou em pastor, você já lembra da igreja, né? Pastor. Mas essa palavra pastor, já que nós estamos falando aqui sobre igreja, não tem nada a ver com igreja, vocês sabem disso, né? Pastor tem a ver com ovelha lá do campo. Aqui não tem, né? Aqui no Brasil a gente cria ovelha de outro modo, né? Mas lá no Oriente até hoje se cria ovelhas do mesmo modo do que nos dias de Jesus. Tem o carinha lá, que é o pastorzinho de ovelhas, que leva o rebanho, porque tem muita área seca, então leva o rebanho, fica com o rebanho, recolhe o rebanho à noite, vai buscar água, vai buscar alimento. Então, esta é a ideia do pastor. E por causa deste quadro, né, de ovelhas e pastor, é que nós trouxemos a palavra pastor para a igreja. Mas a palavra pastor não pertence à igreja, ela pertence às ovelhas. E quando eu digo ovelha, eu não estou falando de vocês, não. Estou falando da ovelha mesmo, lá de 4 pés, que tem lã e que faz bé, né? Aquela, né? Nós trouxemos essa figura para a igreja, mas eu estava dizendo, eu brinco com as palavras, né? E a palavra pastor em português vem de pasto. E pasto é a mesa, o banquete das ovelhas. Então, eu estou dizendo isso para demonstrar o seguinte: o papel principal do pastor de uma igreja é servir a palavra de Deus para o seu povo. E de acordo com o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 1, que eu não vou tratar, só estou citando, ele diz o seguinte: cuidado vocês, pastores e professores, porque vocês haverão de dar conta. A quem muito é dado, muito é exigido. Então é com muito temor, com muito respeito, com muita reverência que eu me coloco aqui para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, né? Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, este exercício de estar aqui, né? Eu lendo a palavra com vocês, vocês ouvindo, interagindo, perguntando, é essencialmente o comer da mesa de Cristo, né? Então a igreja é exatamente isso aqui, né? O que passar disso é a missão da igreja, é o trabalho, é a ação.
né? Mas a igreja é em torno da palavra de Cristo. Esse é o nosso centro, né? Bom, eu trouxe hoje para vocês mais uma reflexão a respeito do reino de Deus. Vocês nunca mais vão esquecer do reino de Deus. Só de olhar para a minha cara, eu espero que vocês lembrem do reino de Deus. E eu coloquei esse título ali, já, porém ainda não. Que parece uma afirmação absurda. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar nisso. Mas quando a gente fala já, a gente está dizendo de uma coisa que está pronta. Por exemplo, o almoço já está pronto? A mãe vai responder, ainda não. Ou então ela vai responder, já. Já fez o dever de casa? Já. Ou então ainda não. Uma coisa exclui a outra. Ou o almoço está pronto, ou ainda não, né? Ou a tarefa está pronta, ou ainda não. Então são expressões que se excluem. Uma coisa ou outra. Né? Seria como falar quente e frio ao mesmo tempo, seco e molhado ao mesmo tempo. E esta expressão do já, porém ainda não, descreve uma realidade do reino de Deus. Pode passar. Eu preparei aqui uma revisãozinha, né? Porque o professor é meio encucado com revisão, né? Então, na primeira aula eu falei um pouco sobre o reino de Deus, né? Aliás, falei sobre igreja, depois comecei a falar sobre o reino de Deus. Por que nós estamos deixando o termo igreja de lado para falar sobre o reino de Deus? Porque nós queremos seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo falou muito sobre o reino de Deus e pouco sobre a igreja. Então nós vamos manter essa mesma proporção, né? De aprofundar o termo do reino de Deus, e a igreja vai acompanhando isso. É claro que nas próximas aulas eu vou falar sobre igreja, podem ficar bem tranquilos, né? Na segunda aula, não, volta ali, não, na revisão, volta aí. O sentido de reino de Deus. Então eu tentei tirar da nossa cabeça aquela ideia fantástica, fantasiosa de reino de Deus. Porque, aliás, de reino, né? Antes de falar de reino de Deus, reino. Porque a gente estava conversando, vocês lembram disso, né? E a palavra reino não tem sentido para nós. A gente fala reino animal, reino vegetal, reino mineral, mas isso é lá na quinta série, né? Tirou de lá, nós vamos pensar no reino de Deus, a gente pensa na rainha da Inglaterra, lá, que está lá há 200 anos, né? Não, brincadeira, né? Brincadeira com ela. Ela acabou de completar 70 anos, né, irmão, de reinado, né? Bateu todos os recordes, né, conhecidos da história recente, né? 70 anos de reinado. Pegou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, e sei lá mais o que. Fora isso, a gente conhece reino nas historinhas. Então, nesta segunda aula, eu me esforcei para que a gente abandone a ideia de reino para trocar por uma ideia mais prática, mais presente, que é a nossa sociedade. Nós não vivemos num reino, nós vivemos numa república. E a república pode parecer para nós, a República de Curitiba, não, a República Brasileira, né? O município de Curitiba, mesmo assim, pode parecer para nós algo meio vago, né? Porque a nossa vida não se dá no Brasil, né? O Brasil é gigantesco, né? Ou o Paraná, né? O Paraná tem o Paraná lá de Foz do Iguaçu, o Paraná que parece Santa Catarina, o Paraná que é Pé Vermelho, o Paraná daqui, o Paraná do litoral. Quer dizer, nós ainda temos que nos achar dentro disso. E então eu estava falando para vocês que o nosso reino, traduzido em linguagem real, é este mundo no qual nós vivemos. Mesmo aqui em Curitiba, né? Nós não lidamos com a Curitiba inteira, nós lidamos com um pedacinho dela, né? Tem lugares aqui que eu não vou há 10 anos, né? Porque você tem aquele batidão ali, né? É casa, trabalho, mercado, igreja, uma diversão de vez em quando e tal, mas é aquilo ali, você tem... Esse é o mundo que nos toca. Então, vamos trocar a ideia de reino, né, por esse lugar da nossa vivência. Se a igreja fizesse apenas essa tradução, ela já botaria os pés no chão. É como uma nave, né? A igreja vive assim, parece que voando, né?
O simples fato de pensar na sua comunidade, né? Os anglicanos, né? Está aqui um anglicano que não me deixa falar bobagem. Os anglicanos, né, usam a ideia da paróquia, né? A paróquia, que é uma maneira muito interessante de ligar a igreja com a sua comunidade. Nós, os protestantes evangélicos, não temos essa ideia, né? A gente pode ter uma igreja aqui, mas o cara mora lá em Campo Largo, lá no Boqueirão, lá não sei aonde, né? E essa igreja está aqui, mas ela não tem nenhum vínculo com esta comunidade, né? Então eu estou fazendo um grande esforço para que a gente passe a pensar no mundo ao nosso redor. Esses são os reinos. Na terceira aula, eu falei sobre o reino do mundo, porque Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo. E então nós podemos concluir que há reinos no mundo, ou repúblicas nesse mundo, e há uma outra que é a de Jesus, porque ele fala meu reino, não é deste mundo, né? Significa dizer que todos nós vivemos nos reinos do mundo. Qual é o nosso reino? Esse pedacinho de Curitiba onde nós vivemos, esse pequeno mundo, né, de problemas, de pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas sofrendo, famílias quebradas, famílias felizes, gente nascendo, gente morrendo, gente andando, gente indo, gente vindo, né, gente se divertindo, gente chorando. Esse é o nosso reino, né? Não fomos nós que o inventamos. Quando nós nascemos já estava aqui. Quando nós formos embora, ele continua aqui, né? Esse estado de coisas, ele segue uma certa orientação, que nós somos obrigados, entre aspas, a seguir. Você não pode ser diferente, não pode agir diferente. Se você for muito diferentão, o mundo vai começar a não te reconhecer. E se você for muito esquisito, o mundo vai te jogar fora e pode até te matar. Então, é um estado de coisas organizado que parece que nos transcende, parece maior do que nós. E este estado de coisas, Jesus chama de reino do mundo. Reino do mundo. Esse mundo aí. Onde você for nesse mundo, você vai encontrar esse estado de coisas. Você pode ir numa tribo lá do fundo da Amazônia, até Nova York, Japão, onde você for, você vai encontrar os homens, as mulheres, as famílias organizados numa certa ordem que todos têm que cumprir. Não interessa se é bom para você ou não, idealmente deveria ser bom, né? Na prática é bom para uma minoria e ruim, sofrível, insuportável para uma grande maioria. Esse é o reino do mundo. E Jesus fala do reino dele. E ele fala que o reino dele chegou. Então, esse encontro entre o reino de Deus e os reinos do mundo, ou uma certa ordem de Deus versus a ordem do mundo, é onde nós nos encontramos. E aqui é que entra o já e o ainda não. Ora as bolas, diria o português, né? É já ou ainda não? Não entendi, né? Devemos esperar o reino que ainda não chegou ou já chegou? Ora, caramba, se já chegou, onde está esse negócio? Né? Que a gente vive e continua preso dentro dessa ordem que quer nos ajude, quer não nos ajude, é como é e está aí. Né? Bom, na aula passada, na aula 4, eu falei sobre o reino de Deus como um reino que já chegou, portanto, Jesus falou, é chegado o reino de Deus. É chegado. Né? E eu falei sobre o sentido de mundo, porque nós temos problema com essa palavra. Lembram disso? No nosso encontro passado? A palavra mundo pode significar o planeta, no qual nós vivemos, né? O planeta, o Brasil, a Foz do Iguaçu, Floresta Amazônica, Pantanal, Curitiba, Serra, Oceano, quer dizer, o planeta, né? Pode significar o conjunto das pessoas, quando a gente fala assim, todo mundo pensa assim, todo mundo gosta disso, todo mundo ficou bravo. A gente está se referindo ao conjunto das pessoas.
Mesmo que a gente não esteja falando de todos os 7 bilhões de pessoas do mundo. Pode ser todo mundo da sua família, todo mundo do Brasil, todo mundo de Curitiba, todo mundo da sua rua. De qualquer maneira, nós usamos a palavra mundo para falar do conjunto das pessoas. Mas tem um outro sentido, que é um sentido que nos interessa aqui, que é o sentido do mundo organizado à parte de Deus, contra Deus. E por mais mascarado que isso seja, em algum nível, o modo como nós nos organizamos como sociedade é hostil a Deus. Isso pode parecer chocante. Pode parecer, caramba, né? Nós somos tão bonzinhos, democráticos, né? Nós temos leis, nós elegemos e tal, né? Será que é certo você falar que é contra Deus? Essa aversão a Deus está camuflada, né? Ela está camuflada. Ela parece justa, ela parece boa, ela parece democrática, tudo parece que funciona, está ali a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça, tudo bem bonitinho, né? As leis trabalhistas, né? O salário, o SUS, né? Tudo ali bonitinho e tal. Na prática, nós sabemos que não é assim que as coisas correm, né? As coisas correm de uma maneira a reservar privilégio para um certo grupo pequenino que dão as fichas, né? E relega o povo a um estado de sobrevivência. Isto é contra Deus. E toda vez que esse estado de coisas é desmascarado, ele reage, e reage violentamente. Por isso mataram Jesus. Como pode matar o Jesus? O que Jesus fez de mal? Pensa bem. Jesus é aquele cara de quem a gente poderia dizer, não fez mal a uma mosca. Mas Jesus dedicou sua vida ao bem. Jesus curou, ajudou, alimentou, ensinou, foi carinhoso, né? Mas o seu modo de ser desmascara o mundo dos homens. Desmascara a justiça romana, desmascara o sinédrio, desmascara a sinagoga, desmascara a religião, e aí o mundo não pode suportar. Então, este enfrentamento daquela sociedade que é igual à nossa, representa o choque, a trombada, né? o crash, né? Entre o reino do mundo e o reino de Deus. Mundo, então, aqui significa a nossa sociedade organizada. É muito interessante os cristãos, né? Os cristãos têm uma mania de falar, eu sou conservador, né? O que é conservador? Conservador é aquele que quer conservar, né? Supostamente porque a situação está boa para ele, né? Aquele cara que está sofrendo terrivelmente não quer conservar nada. Pelo contrário, ele quer mudar aquela situação. Ora, se tem um espinho cravado embaixo da unha, né? Você vai falar, eu quero conservar isso aqui. Não! Você quer tirar aquilo, você quer mudar aquilo, né? Então é muito interessante que nesse estado de coisas, alguns querem conservar. É a parte que está bem, está satisfeito, né? Os demais não, os demais querem mudar, né? Nesse estado de coisas é que nós devemos discutir o reino de Cristo. O reino de Cristo chegou. O reino nosso mundo, nossa sociedade, nossa república está aí organizada do modo como está. Você luta para entrar nesse mundo igual o ônibus cheio, né? Sabe o ônibus cheio assim que você pula ali? Que em Curitiba não tem muito, né? Mas em São Paulo, no Rio, a gente vê aquela... Não, mas aqui tem a estação tubo, é um negócio assim mais educado, né? Mas no Rio de Janeiro, eu morei lá um tempo, o ônibus nem para, meu. Ele dá uma reduzida assim, então você corre e pula. Pula e vai na porta pendurado. Então o mundo é mais ou menos assim, né? Parece que não tem lugar para você, né? Não tem lugar, você corre e pula, meu. Se cair, o outro vem, passa por cima e vamos que vamos, porque o mundo é assim, é uma guerra de louco, né?
Nesse estado de coisas é que Jesus fala, é chegado o reino de Deus. Então hoje eu queria comentar com vocês sobre este reino de Deus. A partir de agora eu gostaria de falar sobre este reino de Deus. Então pode passar ali o slide. Estas perguntas aqui, ó. Onde então está o reino de Deus? Porque nós não acabamos de falar que ele chegou? Ora, aqui é a sociedade que nós conhecemos. Chegou onde? Onde ele opera? Onde ele existe? Cadê o endereço do reino de Deus? Então, essa é uma pergunta justa. Acho até que já foi feita aqui em algum encontro passado. Depois a gente pode perguntar quando? Quando? Essa é uma pergunta que eu vou deixar aí para pulga atrás da orelha, né? Vou deixar a pulguinha incomodando aí. Quando vem o reino de Deus? Já veio? Está vindo? Vai vir? Essa é uma pergunta honesta. E é uma pergunta que exige resposta. Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Quando vem o reino de Deus? Que sinais haverá da tua vinda? Né? E é uma pergunta que nós temos que repetir sempre. Porque nós vivemos 2000 anos depois de Cristo. Então, nós também podemos fazer essa pergunta. Quando? Quando vem o reino de Deus? Estou cansado de esperar. Né? Quando vem? E depois, nós também precisamos perguntar como é esse reino. Como que eu sei que ali é o reino dos homens e aqui é o reino de Deus? Qual é a marca distintiva em que eu posso dizer, aqui é Brasil, ali é Paraguai? Ora, tem uma marca, não tem? Tem uma divisa, tem uma mudança de leis, tem uma mudança de linguagem, de cultura, não é verdade? Quando você vai para outro país, você percebe isso. Fronteira, né? Você vai daqui para Santa Catarina, né? Já tem ali a fronteira, divisa do Paraná e de Santa Catarina. Aqui é Paraná, ali é Santa Catarina. Então, como é que eu posso identificar aqui está o reino de Deus? Ou então isso aqui não é o reino de Deus? É uma pergunta honesta. Então, a partir de agora, eu queria propor essa reflexão com vocês para a gente... Eu tenho uma escola que funciona só virtualmente, que é a escola Teologia Pé no Chão, porque esse pé no chão, ele é digamos assim, a minha diretriz, a minha diretriz de vida hoje. Tudo tem que fazer sentido no meu chão, senão não presto. Tem que fazer sentido aqui e agora. Se não me alcançar na minha realidade humana, onde eu vivo, na pessoa que eu sou, então é historinha, para distrair. Não quero saber. Quero saber de algo que me toca, que me atinge agora. Por quê? Porque o reino dos homens, o reino humano, o governo humano me atinge constantemente, Eu tenho que pagar as contas, tenho que contribuir, tenho que obedecer, tenho que ir, tenho que fazer, etc. E esse estado de coisas determina a minha vida. Tem coisas que eu gostaria de fazer, de conquistar e etc. Mas esse estado de coisas não me permite. E não vai permitir nunca. Não adianta trabalhar 24 horas por dia. Nunca vai ter. Porque esse estado de coisas não permite. Então, esse mundo dos homens toca a minha vida, afeta a minha vida, limita a minha vida, dirige a minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu estou limitado por esse estado de coisas. Como que o reino de Deus me toca? Ele tem que me tocar. Ele tem que me atingir. Senão ele não chegou. Pode até chegar para você, para mim não chegou. É igual uma pessoa que está na rua, pode dizer, muito bem, vocês, políticos e tal, a democracia para vocês funciona. Aqui não, Aqui na periferia, aqui no bairro, aqui na rua, não. Aqui é porrada, tiro, etc, etc. Aqui não tem democracia nenhuma. Então, assim, o Brasil existe para vocês, para nós não. Mesma coisa a gente poderia falar sobre o reino de Deus. Muito bonitinho, vocês aí e tal, mas a mim não tocou. Não me atingiu, não me incluiu. Então são perguntas que nós devemos fazer. Pode passar. Vamos então tentar responder essas perguntas. Eu volto ali para Lucas 17, quando Lucas 17, 20, nós falamos disso na aula passada,
quando os fariseus perguntam quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? Essa é uma pergunta, né, que está ali na minha relação. É quando? Já veio, está vindo, vai vir, devemos esperar, né? Essa é uma pergunta. E Jesus responde da seguinte forma: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está ele. Então, olha só a pergunta: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Jesus está dando uma resposta sobre o onde, né? Essa pergunta onde requer uma resposta sobre o local. Então, apesar de a pergunta aqui ser temporal, quando, a resposta de Jesus é onde. E ele dá uma resposta negativa. O reino de Deus não será controlado por ninguém. Não será delimitado por ninguém. De modo que vocês possam dizer, aqui está a divisa. Daqui para cá é o reino de Deus. Daqui para lá é o reino de vocês. Nós vivemos aqui é o reino de Deus. Aí parece aquelas revistinhas de testemunho de Jeová, né? Todo mundo brincando, fazendo piquenique, né? O reino de Deus. Daqui para lá é a bagunça, né? O reino dos homens e tal, né? Não é assim. E aí começa o problema do já e do ainda não, né? Porque a resposta de Jesus é muito significativa. Ele vai dizer que o reino de Deus está entre vós. Eu sei que algumas Bíblias falam dentro de vós, mas eu vou usar uma outra interpretação, a minha mais correta, né? Acho que o meu companheiro ali de teologia concorda, né? Entre vós. É claro que para estar entre nós, tem que estar em nós, né? Mas a palavra entre nós é mais abrangente. Alguns problemas que nós poderíamos fazer aqui, né? Dentro desta pergunta sobre onde está o reino de Deus. O reino de Deus é invisível, então, né? Porque se ele não está aqui nem está lá, então não está em lugar nenhum, é invisível. Ele chegou, mas é invisível. Ele está aqui dentro, né? Eu viro para dentro, né? Eu viro para dentro, me entreolho, né? Para dentro, e o reino de Deus está aqui, ó. Meu coração, né? Tá aqui dentro tem um trono, lembra? O pessoal mais antigo talvez lembra disso, né? O coração, aqui dentro tem um trono, né? E Jesus está sentado lá. O reino de Deus está aqui, né? Está bem quentinho, né? O reino de Deus está dentro de mim. Se fosse assim, então o reino de Deus seria apenas algo introspectivo, daquela religião do mosteiro, né? Da introspecção, né? Eu e meu rei, eu e meu Deus, né? Uma coisa apenas interna minha. Será que o reino de Deus é apenas espiritual, então? Né? Porque, veja, tudo que é de Deus é espiritual, né? Aqui no mundo dos homens, no nosso mundo, né? No mundo dos seres humanos, a gente tem problema com trabalho, com transporte, com escola, com saúde, com governo, com carro quebrado, né, irmão? Essa problemada da vida normal, né? Dentista, né? Médico, doença, vacina, essa coisa nada toda. O mundo de Deus não, o Deus é espiritual, né? Tudo branco, tudo limpinho, sonzinhos de harpa, né? Então tem aquelas igrejas assim que você entra, parece que você está em outro mundo, né? Aquele silêncio, tudo porque o reino de Deus é espiritual. E para você entrar lá, você quase tem que deixar o corpo lá fora, né? Para não sujar o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. Ou será que é secreto, né? Então, tipo assim, ó, eu sei do reino de Deus, você também sabe, a gente não conta para ninguém, né? Um negócio secreto, nosso, um segredo. Aquelas religiões, assim, que você tem até medo de entrar, né? Eu acho que muita gente da sociedade tem medo de entrar nas nossas igrejas, né? Porque é um negócio assim, né? É como se fosse outra cultura, né? De fato, assim, ó, da porta da igreja para fora é o mundo dos homens, da porta da igreja para dentro é o reino de Deus, né? Então ali dentro acontecem coisas estranhas, né? Eu já lidei com muitos colegas que...
Você pensa, meu Deus, o que esse povo faz lá dentro, né? Você vê grito, música, né? E tal. Depois um cara fala alto, o outro chora, o outro não sei o quê, né? É um negócio assim, você pensa, meu Deus, né? Lá dentro, Deus está operando, né? Deus está operando lá dentro, né? Mas não fica parecendo que o reino de Deus é um negócio assim privativo, né? Ou de dentro de nós, ou apenas de um pequeno grupo. Eu queria trabalhar com vocês essa resposta de Jesus. O reino de Deus está entre vós. Então passe ali o próximo slide. Eu quero gastar um tempo conversando com vocês sobre isso, né? Antes de entrar, né, eu coloquei aqui 3 ideias, né? Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Mas vocês lembram que na terceira aula eu contei a história do reino? O que é um reino? Como que nós chegamos a ser um país desse tamanho? Tudo começa com uma família, né? Uma família que tem necessidades e tal, precisa alimento, precisa casa, precisa isso, precisa aquilo e tal. Essa família vai crescendo, ela se torna uma tribo, um clã, né? Se associa com outras grandes famílias e tal, e assim vão formando as tribos, né? As tribos. E quando isso cresce muito, então se torna grande, precisa ter alguém para tomar conta, né? E você tem que ter defesa, então você tem que ter um exército e tal. Essa é a história dos reinos. Pode pegar todos, né? Desde o Brasil, Portugal, África, os povos antigos e tal, todo mundo se formou assim. Não existe um país que foi criado já com tudo pronto, rua, o governo, hospital, escola, não. É assim, é uma pequena comunidade, né? Veja a Curitiba de 200 anos atrás. Curitiba tem 200 anos, né? Era uma vilazinha, né? Alguém um dia veio, morou aqui, daí veio outro, aí resolveram se organizar, construir uma igrejinha, né? Aí construir uma rua, depois teve que calçar, depois iluminação, até se tornar essa monstruosidade que é hoje, essa coisa gigantesca aí de milhões de pessoas. Mas tudo começa com as pessoas. Pensa na tua rua deserta, sem ninguém. Pensa se todo mundo desaparecesse da tua rua, do teu bairro. Deserto. Não tem mais nada. Não tem Curitiba. O que faz Curitiba ser Curitiba somos nós. Nosso movimento, né? Nosso funcionamento, nossa existência, né? Se uma cidade não tiver mais ninguém, ela é fantasma, cidade fantasma, lá não tem ninguém. Então, essencialmente, lá no que realmente importa estão as pessoas. É nesse sentido que eu gostaria que vocês ouvissem essa palavra de Jesus. O reino de Deus está entre vós. Que sentido tem isso? O que vocês pensam sobre isso? Deixa eu parar aqui um pouquinho, né? Uma parada técnica de arrumação. Até agora eu fiz uma recapitulação de tudo que eu venho falado, né? Para que isso grave na nossa mente, para que a gente veja a ação de Deus na rua, lá onde as pessoas estão, no bairro, onde as pessoas vivem. É lá que o reino de Deus tem que chegar. Senão não há reino de Deus, vamos brincar de outra coisa, né? Vamos ser sérios com essa matéria. Como vocês entendem um reino que não tem trono, não tem palácio, não tem exército, não tem rei, não tem coroa, não tem rainha, não tem príncipe, não tem nobre, não tem servo, não tem ouro, não tem nada. Está entre vós. Que sentido tem isso? O que há entre nós? O que nos liga? Por que nós temos amigos, família? Por que nós estamos aqui? Eu não poderia estar sozinho, viver sozinho? O que há entre nós? O que nos liga? O que te faz fazer amigos, buscar pessoas, viver em comunidade, ir na festa, ir na igreja? O que nos move? O que nos liga? Essa é uma pergunta interessante para a gente
começar a pensar sobre o reino de Nossa Deus. vontade de se socializar, porque é do humano tentar se socializar, ser aceito em algum lugar, ser aceito Por quê? porque eu Por acho quê? que é da natureza, né? Hã? Eu acho que é da nossa natureza. Da nossa natureza. Claro, la nuestra naturaleza es nuestra fase, ¿no? Nuestra fase, nuestra vida, nuestro nivel, ¿no? Nuestro nivel de Reiki, ¿no? Entonces, cuando queremos comunicar con otra persona, personas que están mintiendo genéticamente a otras personas, entonces le causan enfermedades, ¿entiendes? A Sí. terceros. Entonces después llega otra gente sabiendo gobernar, ¿no? Entonces llegan srilankeses, por ejemplo, que es una isla tranquila atrás de donde yo vengo, ¿no? Una isla tranquila atrás de India. India es un lugar tranquilo, igual no es un lugar muy violento, ¿no? Cuando la policía, que son grupos sagrados de sangre, se ponen violentos es porque están entrando personas com brinquedos. Entendi parcialmente, assim, no meu portunhol. Entendi parcialmente. Mas você está falando algo de sociabilidade, né? Da nossa necessidade do próximo. Eu estou falando de desabastecimiento monetario a partir de un brinquedo de crianza, con el cual hieren brazos, bocas, caras, ¿entiendes? Entonces hay un desabastecimiento económico a partir de un LED con un pulsor, ¿entiendes? Entonces eso genera la caída económica de un país completo, después genera lepra, ¿entiendes? Llega lepra, llega, lepra ya no hay en otros países que yo goberné como Chile, por ejemplo, que gobernar no es fácil. Entonces sacar enfermedades de la comida. Entendi parcialmente, mas Fundamental en personas, ¿entiendes? Cuando personas representan árboles, frutos, ¿entiendes? Tú te sanas con un árbol, yo me sano con otro árbol, ¿entiendes? Está bom, está bom. Vamos dar a chance para outro. Eu acho que ela está falando da sociabilidade, né? Das necessidades de ver o outro, de contemplar e tal. Mas veja, eu acho que por trás do que vocês estão falando, porque ela falou, tem a ver com a nossa natureza, né? Mas será que cabe a palavra necessidade? Nós temos necessidade uns dos outros? Ou não? Ou poderíamos viver sozinhos? Nós somos movidos por necessidades. É mesmo quando Deus criou Adão, ele falou, não é bom que o homem viva só. E ele que falou, hein? Exatamente. Ele que falou, né? Ele que fez e ele que falou, não tá bom. Ele criou uma companheira para ele, né? Porque todos os animais também têm as suas sociabilidades, então eu acho que o homem também... Interessante, né? Você falou agora há pouco de natureza. Olha só, alguns animais são gregários, né? Ou seja, vivem sempre em manadas. Tem animais que são isolados, né? Tem alguns animais, o tigre, por exemplo, é um, né? Alguns vivem bem isolados, eles só se encontram para acasalamento, para multiplicação e são isolados, é cada um por si, são independentes. Outros vivem em manada. Pensando nesse aspecto bem animal, bem prático do ser humano, nós somos seres sociais, né? Nós precisamos ver a cara do outro e na cara do outro nós nos entendemos. Nós precisamos si tienes la cara y tienes la razón buena, ¿no? Si tienes la mente, no está haciendo tocar un síndrome de domicilio para que yo me olvide en una operación de lo que tengo que hacer, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces hay personas que hacen que gente normal esté manoseando personas con síndrome de Down, con miofasia alterada, ¿entiendes? Você consegue entender para eu... Ela está falando de doenças. Eu entendi que ela está falando de doenças também. Tá, mas não então tá bom. É que a gente está te entendendo um pouco. Obrigado. Sim. Como una persona que es una plaga, una dolencia en algún lado, sí, que se transforma en la comida que servir. Deixa eu prosseguir. Nosotros no nos gusta como bolistas. Tá, obrigado. O que nos liga então? Vocês estão falando dessa sociabilidade. Essa nossa sociabilidade é movida por necessidades. E necessidades grandes, né? Porque nós não precisamos só de alimento, não precisamos só de roupa, nós não somos como um animal, né?
Você deu roupa, quer dizer, roupa não, deu a casinha e tal, etc, ele está satisfeito e vai dormir, né? Nós temos grandes necessidades, por isso vivemos buscando uns aos outros. Eu coloquei aqui, junto com essa resposta, quando fala que o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino dos homens, a nossa sociedade, vem com visível aparência. Ela aparenta ser o que não é. Ela é mascarada. O reino de Deus não vem com visível aparência. Ele é prático. Veja, só um minutinho. A justiça, por exemplo, na nossa sociedade é uma instituição, né? Se alguém aqui já precisou de advogado, tribunal, etc, sabe que aquilo é uma aparência, uma tentativa de produzir justiça, quando na verdade não está necessariamente cumprindo justiça, né? Uma escola pode aparentar um centro de educação, mas na prática pode não estar ensinando. E assim sucessivamente. O governo está lá para cuidar de todos nós. Legalmente, na aparência, está cuidando de todos nós. Na prática, nós sabemos que o governo é tomado por certos grupos e desviado da sua finalidade. Então eu acho muito interessante que o reino de Deus não venha com visível aparência. Significa que nós, os seguidores de Cristo, não precisamos de aparatos para manifestar o reino de Deus. Não é errado ter aparatos, ter casas, prédios, templos, carro, etc. Mas não é isso que representa o reino de Deus. Então você pode ter uma mega igreja, né, de uma quadra lá, uma torre enorme dizendo, aqui é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não é por aquele aparato que nós identificamos o reino de Deus. Nós temos que ver o que há entre as pessoas, né? Me ajuda aí, irmão. Só um minuto, um de cada vez. Então, se não me falha a memória, o versículo, Jesus diz, não vem com visível aparência. Isso. E o entre vós é na sequência. Isso, exatamente. Então, eu acho muito interessante o seguinte, entre vós, quer dizer, não tem visível aparência, mas está entre vós. Uhum. Quer dizer, a aparência que ele não tem, não desautoriza a existência dele. Exato. Entre vós. Então, agora vamos com um exemplo material. Entre nós aqui estão as cadeiras, a coluna, o chão, o microfone, o violão. Exato. Então, o reino de Deus podemos usar a palavra estrutura também, é a estrutura que imperativamente, ou seja, obrigatoriamente, vamos dizer, está entre nós. Ou seja, não há espaço vazio entre vocês. Não há visível aparência, mas não há espaço vazio entre vocês. O que vai de encontro ao comportamento ultramoderno nosso do individualismo que você falou. Exatamente. Então, quer dizer, Jesus está dizendo, olha, não está vago entre vocês a realidade do reino de Deus. Ela não aparece, mas ela está. Se materializa, né? se apresenta, né? Entre nós, né? Nos liga e aí toca a nossa vida, né? Eu coloquei aqui a palavra entre. Eu tenho uma certa implicância com o poder e com a hierarquia, né? Por isso que eu coloquei aqui a pirâmide. Porque o entre nós pressupõe relações fraternas. O entre nós não pode se dar de cima para baixo. Se você tem pessoas especiais acima de nós e pessoas inferiores abaixo de nós, já não é possível estabelecer relações entre nós. Então olha o que Jesus está fazendo. No mundo dos homens, nessa estrutura que nos cerca, a sociedade é rigidamente organizada como uma pirâmide. Você pode não enxergar a pirâmide, mas ela existe.
Ela diz o lugar que cada um de nós tem que ocupar. E às vezes você já nasce ocupando aquele lugar. Ou às vezes você consegue subir um pouquinho, né? Estuda, faz um negócio, ganha um dinheiro, etc. Dá sorte na vida, né? Ganha na loteria e tal, sobe um pouquinho. Se der azar também cai, né? Então a nossa sociedade humana está organizada de uma forma a classificar as pessoas por níveis de importância. Na realidade, nós somos todos iguais. Aquele ministro do STF, vestido com aquela capa preta, com toda aquela pompa e tal, é igualzinho o sujeito que está lá na ponta que ele está julgando, né? Pensa aqui, né, se alguém já esteve numa audiência, já teve encrenca, né? Tá lá o juiz, o advogado, aquele aparato todo, tem que chamar de doutor, não sei o que tal, e você tá lá na ponta, né, tremendo de medo, lá pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? São dois homens iguais, completamente iguais. Jesus está dizendo que o reino de Deus se manifesta entre pessoas, e este entre tem que recolocar as pessoas na sociedade. Significa dizer que eu vou tratar a todos como iguais em dignidade. Aqueles soberbos que andam com o nariz, né, mais empinado do que a testa, eu vou tratá-los de modo que eles lembrem que são humanos como nós, sem culto, sem idolatria, sem tratamento especial, né? Com respeito, com dignidade que a gente deve a todo ser humano. E aqueles que a sociedade, que o mundo dos homens colocou abaixo de nós, que estão num nível quase animal, né? Lutando apenas para comer, como esses que estão aí hoje, né? Na madrugada, né? Nós temos que elevá-los ao nível da dignidade humana para que o reino de Deus se manifeste entre nós. Por isso que eu coloquei ali a piramidinha, isso aqui é o reino dos homens. E lá os dois hominhos, né? Os dois seres humanos iguais. Isto tem que governar todas as nossas relações. Então, assim, tem que ser horizontal. Todos têm que ter dignidade, todos têm que ter respeito, todos têm que ser tratados do modo como Jesus trataria. Então, assim, quando ele fala lá, não tá aqui, não tá ali, a gente já entende que não tem barreiras. E quando ele já junta ali, está entre vós, é porque assim, eu aprendo que é reino, vou passar para ele que também é reino, já acabou uma barreira aqui. Isso pode alcançar o mundo inteiro. Exatamente. Então não tem, até aqui é o Brasil. Isso, lá, exatamente. Isso daí nos leva àquela questão, né? Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, mas chegou. Onde ele está? Nas relações humanas que agora seguem outra ordem. Porque a ordem da humanidade é essa. Lute para subir, cada um por si, guerra é guerra. Guerra é guerra. Nós estamos aqui para sobreviver e eu vou se dar bem. Né? O reino de Deus é, vem cá, meu irmão. Você é igual a mim. O mesmo Criador que me criou, criou a você. A imagem de Deus que ela ali falou, né? A face humana é a única imagem de Deus que nós podemos ter. Cristo é a imagem de Deus porque se fez carne. Ele poderia ter vindo alado, brilhando como o sol do meio-dia. Ele veio com cara de homem, cara humana, nascido de mulher. Alguém que a gente poderia abraçar, tocar, ver, como João falou. Isso está nos dizendo que não adianta, né, aquela coisa que eu falei, né, olhar para dentro e falar eu e meu Deus. Né? Isso não existe na fé cristã.
Nós somos impulsionados para o outro, relações entre, não agora movidos por necessidade, no sentido de que eu vou tomar o que você tem porque eu preciso, né? Nossas relações são governadas por necessidades, até as relações de amor, até o amor materno, marido e mulher, namorados, pais e filhos, são relações de necessidade. Por isso tem mãe que não abre mão do filho, né? O filho casa, ela vai junto, né? Vai ser um estorvo na vida da nora, vai junto, né? Ou essas possessividades. Por quê? Porque nossas relações são movidas por necessidades. Está aí o reino de Deus, que nos ajuda a ir ao outro para abençoar, para libertar, para levar o café quentinho com o amor e para dizer, cara, nosso Deus trouxe o reino e Ele está aqui. Jesus fala, se der um copo de água fria, significa dizer que um gesto de solidariedade materializa, né, o reino de Deus entre nós. Porque no reino dos homens, no reino mundano, eu mato a minha sede. Eu mato a sua sede se você me servir para alguma coisa, para você ficar me devendo um favor. Mas eu tenho sede. Se tem pouca água, eu mato você, mas eu vou à água, eu primeiro. Ora, por que nós fazemos guerras, se não é por isso? Há nações que crescem, tem nações que crescem com salvajismo, entende? Então, tem outras nações que nascem com democracia, ¿no? Entonces, con la democracia traes lo sagrado. Entonces, hay pretos sagrados, hay prédios sagrados. Claro, hay blancos sagrados. Hay un linaje negro. En mi sangre no está, ¿no? Me está haciendo un poco mal a mí la salud de abajo, ¿no? Entonces, estaba pensando en que venir un poco hacia el Medio Oriente. De donde yo vengo, ¿no? Bueno, del sur de Asia vengo yo, pero vivo en Medio Oriente. Mica, me ajuda. Se acumula un poco, ¿no? Entonces, es como el audiovisual y las dactilares, ¿no? Este tema bien delicado y de sensaciones, ¿no? Que pena, nossa. Olha, não estou conseguindo compreender. Talvez a gente precise conversar mais, né? Não estou conseguindo compreender. A Argentina? Respecta a alimentação. Não, eu sou de Sri Lanka. É como uma coisa que respeita muito a alimentação, entendes? Con relación al gen A+, por ejemplo. Eu acho que ela está falando das diferenças, né? Das necessidades e das diferenças, né? Essas lutas, elas se dão também entre os países, né? Por isso que quando eu estava dizendo a história do reino, eu estava dizendo, começa com pequenas unidades e chega a essa complexidade, né? Pensa, por exemplo, na guerra da Rússia com a Ucrânia. O que é? Né? Se não é um medo e necessidades que estão governando, né? Você ia falar primeiro, né? Depois o Rafael, né? Você ia... Já respondeu. Quer comentar? Eu acredito que o reino de Deus você vê no compartilhamento, na fraternidade. Eu acho que toda vez que você faz um ato de bem para o próximo, Deus está presente. Porque vindo no mundo que a gente vê o contramão de tudo e todos que cada um principalmente do teu lado, quando você sai desse mundo, você começa a fazer o bem e você deu o teu tempo. Para nós é o que há de mais precioso. Sim, interessante. Eu consigo enxergar Deus nessas atitudes, você ajudando o próximo. Cada vez que você desobedece o sistema que nos governa para agir de acordo com o reino de Deus. Agora, veja, a resposta dele está perfeita dentro dessa questão do entre nós, né? Mas isso poderia nos levar a pensar, né? Acho que, não sei se vamos ver o que o Elton acha também do meu comentário. Isso poderia nos levar a uma ilusão de que o reino de Deus só se dá nas micro-relações, né? Mas nós podemos expandir isso, né? Quando você falou, eu conheço o reino de Deus e passo ali, né? Nós podemos pensar em grandes ações,
sob a orientação do reino de Deus, né? Então, porque às vezes os cristãos pensam que apenas dar o cafezinho quente esgotou o reino de Deus, deixa as coisas grandes para os homens, né? Para o Satã, né? O Satã governa as grandes relações, né? As guerras, as nações e tal, né? Mas ele deu ali um pratinho de comida para ele, tá, beleza, perfeito e tal. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é mais poderoso do que todos os impérios. A história do reino de Deus no Novo Testamento é aquele que derrubará todos os impérios, sem violência, sem se tornar um império. Então percebam como esses atos de amor, mesmo que pareçam pequenos, são sementes que podem implodir o mundo dos homens. Implodir não no sentido violento, porque o amor dará a última palavra. Aquela maldade, vai exatamente. Maldade, vai destruindo a você vai reproduzindo isso, né? Mas eu sinceramente... Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar o Rafael, senão ele fica perdido. Dessa mesma... Então, dá para entender que o reino de Deus, como você falou, está ao nosso redor. Mas ele passa a estar ao redor daquele que realmente pratica a palavra de Deus. Na pessoa. Porque se eu deixo não conheço ou deixo de praticar a palavra, automaticamente eu não estou vivendo no reino de Deus. Você está no reino do mundo. E como que as pessoas de outras religiões praticam esse amor, esse ato de fazer coisas que muitas vezes o cristão não faz? Como que será que está aquela coisa que Deus já deixou o amor lá dentro? Como é que eu acredito que Deus está chamando a humanidade sempre, em todo lugar. E nós somos os responsáveis por esse testemunho. Mas Deus está chamando a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Todo gesto de amor é a presença do reino de Deus. Mesmo que eles não conheçam, mesmo que não saibam, quando você... Pensem, por exemplo, numa tribo que está lá na Amazônia com pouca água. E que eles resolvem repartir aquela água. Ao invés de dizer, o poço é meu, danem-se vocês, né? Esse gesto é aprovado por Deus. É o gesto da generosidade, da humanidade, do valor. Eu acredito que é testemunho do Espírito. Porque o Espírito paira sobre o mundo. O Espírito que gera vida no mundo, que gera esperança no mundo, né? E gera sede de Deus, né? Porque o modo como nós nos organizamos não é satisfatório. Não é satisfatório, né? Mas... Deixa eu passar para o próximo slide, daí eu volto para vocês, só porque... Cadê o slide? Eu queria terminar aqui, eu vou deixar aqui um mundo, aqui, viu, Liliane? Vou deixar um mundo de referências aqui, só para exemplificar como a dinâmica do Novo Testamento se dá entre pessoas. Então não se preocupem com aparatos, não se preocupem com riqueza, não se preocupem, mas a nossa igreja não tem um prédio igual a outra, nossa igreja está lá no fim do bairro, não está na praça central. Não se preocupem com isso. Não se preocupe se está aqui, se está ali. A questão não é essa. A questão é se nós estamos sob a ordem e a orientação de Deus. E se nós estamos libertando pessoas para receberem o amor de Deus. Esse é o reino de Deus. A prova disso que eu queria deixar para vocês são esses mandamentos recíprocos. Eu não contei aqui, mas deve dar uns 20 e tantos. 20 e tantos. Que para mim é uma evidência, uma prova documental, né? Uma prova documental de que o Novo Testamento nos orienta agora a viver uma vida para o outro, uma vida em comunidade, uma comunidade aberta ao ser humano. E esses mandamentos aqui são chamados mandamentos recíprocos,
ou mandamentos de mutualidade, de mandamentos mútuos. Eles obedecem à seguinte estrutura, uns aos outros. Então, se você pesquisar, pode fazer isso no Google e tal, né, ou ler a Bíblia procurando, ou pegar uma concordância, você procurar na Bíblia mandamentos de mutualidade. São esses aqui, ó. Amem uns aos outros, confessem uns aos outros, consolem uns aos outros, cuidem uns dos outros, perdoem uns aos outros, pode passar. Edifiquem uns aos outros, orem uns pelos outros, estimulem e incentivem uns aos outros, encorajem e exortem uns aos outros, ensinem e aconselhem uns aos outros, falem a verdade uns para os outros, louvem a Deus juntos, é o que nós fizemos aqui, né? Eu estou chamando esses de positivos, porque são ordens de fazer, tá? Depois eu vou mostrar outros que são negativos no sentido de serem ordens de não fazer. Não façam isso uns com os outros. Vamos lá. Recebam, acolham uns aos outros, cumprimentem uns aos outros, sejam bondosos, pacientes uns com os outros, levem as cargas uns dos outros. Eu falei isso já para a Liliane várias vezes, né? Quando ela fala, estou preocupado, estou triste, estou ansiosa, eu falo, Liliane, você está sofrendo o problema dos outros. Pensa bem, todos nós podemos nos fechar e dizer o seguinte, cara, cada um no seu quadrado, eu vou lidar com os meus problemas. Que me interessa se você está desempregado ou se você está doente, cuidar dos meus problemas. O Evangelho inverte essa lógica e fala assim, meu irmão, ajude a carregar as cargas uns dos outros. Todos nós temos cargas para carregar. Pode ser que hoje a minha carga esteja sendo muito pesada e vocês precisam me ajudar, ou eu preciso que vocês me ajudem a carregar. Pode ser que amanhã eu te encontre sobrecarregado, e então eu vou te ajudar a carregar a carga, né? Aquilo que o Elton falou agora há pouco do individualismo, né? Nós somos impulsionados a viver cada um por si. O Evangelho inverte essa lógica. Onde está meu irmão? É aquela pergunta de Caim, né? De Deus para Caim, né? Onde está meu irmão? Eu estou bem, mas e meu irmão? Eu jantei, mas e meu irmão? Né? Eu estou agasalhado, mas e meu irmão? Onde está teu irmão? Né? E Caim responde estupidamente, né? Acaso sou eu? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Então a nossa sociedade se tornou uma sociedade de Caim. E a igreja tem que se tornar uma sociedade de Abéis. Onde está meu irmão? Né? Então lembra do irmão, e aí, como é que tá? Manda uma mensagenzinha, liga para ele, fala com ele, carregue pessoas. E assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É o amor. Só tem uma lei no Evangelho, o amor. Como é que faz isso? Mandando beijinhos e coraçõezinhos? Não, botando a mão na massa, né? Indo lá carregar a carga que não é sua. Por que você vai se preocupar pelo filho dos outros? Você não tem seus filhos? Você vai se preocupar com o emprego do outro, você não tem o seu. Mas você vai levar a carga um do outro. Sujeitar-se uns aos outros, olha aí o entre de novo, né? Acaba a pirâmide, achata a pirâmide, e uns se entregam uns aos outros, sem medo. Não quero dominar ninguém, não vou permitir que ninguém me domine, mas eu próprio me sujeito. Eu me sujeito a você sem que você se torne meu Senhor. Mas eu não tenho medo, porque estou debaixo de uma outra ordem. Não tenho medo. Tem medo que as pessoas abusem de você? As pessoas não podem abusar de você? Talvez pode. Pode ser que aconteça, mas eu não estou sujeito a elas. Eu estou amando-as por outro comando, porque o reino de Deus chegou. Para mim chegou, tocou minha vida. E me impele agora ao outro. Né? Suportem uns aos outros. Essa aqui tem um sentido meio pejorativo, mas suporte é aquilo que se põe embaixo. Suportar não é aquela coisa assim, fulano é insuportável, né? Mas eu vou suportá-lo. Não é nesse sentido.
Suporte é essa coluna aqui, ó. Essa coluna suporta o peso. Tipo, você está fraco, irmão, eu te escoro aqui, né? Enquanto eu estiver aqui, você não cai. Você não cai, né? Porque eu vou ser coluna, vou segurar aqui. Pode passar o próximo? E aqui os negativos, né? Negativos porque começam com não, né? Não falem mal uns dos outros, não invejem uns aos outros, não julguem uns aos outros, não mintam uns para os outros, não devorem uns aos outros. Olha aí o nosso mundo, né? O nosso mundo é um mundo de feras que se devoram. Não devorem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, e etc. E etc. Então eu quis trazer esses mandamentos recíprocos, espero que vocês depois se dediquem a eles, porque eles são um exemplo da comunidade do reino de Deus. Então, respondendo lá a primeira pergunta, onde está o reino de Deus? Qual é o endereço do reino de Deus? É você que acolhe o reino de Deus no seu coração e vai ao outro. Todo gesto que vai ao outro é um testemunho do reino de Deus. Todo gesto de amor, todo gesto de compaixão, de misericórdia, de perdão, de libertação, é um testemunho do reino de Deus. E a igreja? A igreja é o lugar destas coisas. Se ela faz isso, ela é igreja. Se não faz, não é. Não importa o nome que se dê. Nós estamos todos sob esse novo governo. O Cristo que veio e que nos impele a ir. Né? E agora eu não vou mais ao outro para despojá-lo, para explorá-lo. Eu vou ao outro já suprido por Cristo. Né? Já suprido por Cristo. Bom, irmãos, acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre o endereço do reino de Deus. O endereço do reino de Deus é tu. Onde está o reino de Deus? Aí, entre vocês. Cada gesto, cada ato, né? Cada momento em que eu escolho agir como Cristo, né? Aquilo que a Liliane sempre fala, o Marcos sempre fala, agir como Cristo. Ali está o reino de Deus. Os religiosos continuam perguntando, onde está o reino de Deus? Onde está? Jesus fala, não vem com visível aparência, mas está entre vós. Vocês não viram ainda? Vocês não viram? Você já está presente. Então, quando vem o reino de Deus? A outra pergunta, quando? Já veio. Onde está? Em você. Lá dentro, guardadinho, secreto? Não. Quando você o expressa. Aí está o reino de Deus. Perguntas, comentários? Acho que eu extrapolei aqui, né? Perguntas, comentários? Uma pergunta. Em português, por favor. Grupos, quando meu pai, a minha igreja, o meu grupo, aonde um só é beneficiado, aonde um só traz consigo os privilégios, se diz que é reino de Deus que vive, que está ali em nome de Jesus, está fazendo o nome de Jesus, mas só um recebe, só um é beneficiado. Então... é uma réplica do reino dos homens, né? Porque, veja, o modelo das instituições nós conhecemos. Você pode pegar desde o governo até o pai de família. Pode ser pobre, onde for. O esquema é sempre o mesmo. Um que manda e o resto que se vire. Ô, Eliseu, será que não estava num ponto de virar um pouco essa chave? Porque... como? Hoje assim, ó, a gente está numa sociedade de todo mundo ajudando todo mundo. Às vezes, pro lado positivo e pro lado negativo. E as pessoas que querem ser ajudadas hoje em dia, elas se tornaram vagabundas. Essa é a grande verdade. A gente está numa geração muito preguiçosa. Porque todo mundo não quer trabalhar, porque todo mundo dá alimento, todo mundo dá café da manhã. Mas, pensando pelo lado de crescimento, o que tem que fazer para poder agregar, né? Porque a gente tem que agregar não só o alimento, mas agregar algo que faz com que essa pessoa ande para frente. Como dizia nos velhos ditados, né? Não adianta você dar o peixe, ensina a pescar.
E hoje está todo mundo dando só o peixe e não está ensinando ninguém a pescar. Eu acho, irmão, que uma saída disso é colocar-se a serviço de Cristo e não da pessoa. O que acontece muitas vezes no assistencialismo é que a gente inverte o jogo, né, e coloca o necessitado como nosso Senhor. Não é. Para mim essa é a libertação. Você vai a Ele como Cristo foi. Cristo tratou cada um de uma forma. Alguns Ele tratou de um modo, curou rapidamente, outros Ele curou por etapas, né? Então eu acho que todos nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo no sentido de libertar aquela pessoa, né? Porque o reino de Deus veio libertar. O trabalho traz dignidade e tal, né? Mas eu tenho muito receio de estabelecer fórmulas, porque a nossa sociedade é muito utilitarista, né? Ela pratica assistencialismo, por outro lado, ela é extremamente perversa. Ela mantém, na verdade, né? Ela mantém. Mas o reino de Deus é libertador no sentido de que eu não vou aceitar idolatria de pessoas, todos terão que vir a este nível. E aqueles que estão aqui embaixo têm que vir para este nível, para que o relacionamento se dê entre, né? Então, se a pessoa está num momento de profunda decadência, ela precisa ser erguida, né? Curada, liberta, tratada, ajudada, mas ela tem que vir à libertação. Paulo fala isso claramente em Efésios, né? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos, sustente a si mesmo e tenha com que ajudar outro. Este é o reino de Deus. O cara era ladrão, é trazido à libertação, passa a ter a dignidade, mas não para aí. Passa a ajudar outro. Outro o quê? Que está caído, né? Então essa é a réplica da solidariedade, né? É assim que Jesus fazia, porque ele trazia aquele que era excluído para cá e aquele que se achava que estava aqui, ele colocava no lugar. Isso é o achatamento, exatamente, né? E isso é libertação. Lá com os grandes fariseus, os líderes. Então lá, não prestem culto a ninguém, não idolatrem pessoa alguma e elevem aqueles que estão rebaixados. O trabalho faz parte disso, né? Nós não queremos uma pessoa eternamente dependente, né? Pode ser que pessoas estejam num grau de decadência que a sua recuperação vai levar muito tempo, vai precisar de muito tratamento. Sejamos pacientes uns com os outros, por quanto tempo ele precisar. Lembra do bom samaritano? Levou o cara, botou na hospedaria, falou: cuida dele, até ele sarar, né? Quando eu voltar eu te recompenso, palavra de Jesus, né? Mas talvez seja por isso que nós, como igreja, precisamos aprender o que na verdade a nossa sociedade não faz, que é ter esse olhar, né? Esse olhar de bondade, com paciência, porque o negócio é assim, o trem tá andando e quando o nosso setor não entrar, tu fica para trás. Exatamente. E a igreja replica isso, a gente acaba replicando. Porque cada um tem um processo. O ajuda se vier para a minha igreja, né? Dou cesta básica se você vier para a minha igreja e tal. Nós temos que ser gratuitos, né? Por isso que eu falei aqui, nossas relações são governadas por necessidade. Nós fazemos tudo o que fazemos por necessidade. O reino de Deus muda isso. Cristo satisfez minha necessidade. Aquilo que eu buscava arrancar das pessoas para eu ser alguma coisa, Cristo já me deu. Aquele amor que mãe nenhuma consegue dar, pai nenhum consegue dar, marido, esposa nenhum consegue dar, nós já recebemos em Cristo. Agora posso ir a outro gratuitamente. Não vou explorá-lo, não vou chantageá-lo, não vou dominá-lo. Por quê? Porque aquela sede profunda que eu tinha, Cristo já supriu. Então agora eu vou gratuitamente, né? Essa gratuidade de sair é porque nós fomos supridos. Nós recebemos de graça. Por isso nós podemos ir, né? As outras relações, todas as relações são movidas por necessidade. Relação de marido e mulher, mãe e filho, namorado, sociedade, pastor e igreja,
Todos são por necessidade. Eu estou aqui porque eu quero alguma coisa. O reino de Deus muda isso, né? A grande necessidade que eu precisava, que é ser aceito, né? Você, aquela hora, falou de que é ser aceito e tal. Essa necessidade ninguém pode suprir. Ninguém. Não adianta você pegar o teu companheiro e tal e espremer ele e falar: me ame, você não me ama como eu mereço, como eu preciso. Não adianta. Ninguém vai suprir isso. Mesmo que todo mundo te adore, né? Pega aí uma mega estrela aí que tem milhões de pessoas no mundo que o adoram e o cara é infeliz. Por causa de um que dá uma crítica. Exato. Exatamente, né? Essa coisa da idolatria. Cristo supriu isso em nós. O reino de Deus, ao contrário do reino dos homens, é o reino que satisfaz. Ele não é um rei que nos explora. É o rei que se deu por nós. Então nós estamos plenamente supridos em Cristo. Então o que rege agora as nossas relações não é mais necessidade. É gratuidade. Gratuidade. De graça recebestes, de graça dai. Né? Então eu vou amar, eu vou servir, mas eu já sou amado. Né? Eu não vou grudar no teu pescoço dizendo assim: me elogiem, me aprovem. Né? Eu só venho aqui se vocês me elogiarem, aprovarem, me reconhecerem, curtirem o meu canal, não sei o quê. Não, estou suprido. Né? Por isso eu posso entrar numa igreja, sair de uma igreja, ser demitido, expulso, excomungado. Né? Estou suprido. Não faço nada por necessidade, por gratuidade. Né? Bom, gente, vamos continuar conversando sobre isso, né? Mas mais alguma pergunta? Não, estou preocupado com o tempo de vocês. Tá, fala. A pergunta é a seguinte: na nossa sociedade, as pessoas falam assim: porque eu tive a oportunidade, pessoas que conseguiram ter a oportunidade de fazer uma faculdade e cresceu dentro de uma família bem estruturada, de uma boa condição financeira. Ele olha para aquele e fala: não, você é vagabundo, porque se eu conseguir, se eu cheguei aqui, você também consegue. Será que isso, a gente como cristão, será que a igreja hoje no Brasil não acabou replicando esse olhar como a nossa sociedade ou o governo? Em grande parte, eu diria que nós seguimos o modelo da sociedade. Por isso que eu disse, por que eu não estou falando sobre igreja aqui, né? Estou falando sobre reino de Deus, porque eu estou mostrando o DNA que nós devemos cultivar, né? O modelo da sociedade nós conhecemos no quartel, no trabalho, na escola, em todo lugar. Todo lugar, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Se teu patrão te explora e tal, você vai ficar bem quietinho, porque senão ele bota outro no teu lugar, né? O reino de Deus inverte essa matriz. Onde entra a igreja nisso? A igreja é aquele lugar de ensaio onde o reino de Deus está sendo testado, né? Então, o que você deve esperar da sua igreja? Você deve esperar que as pessoas queiram imitar Jesus, em que as práticas da sociedade sejam, como Paulo dizia, né? Irmãos, esse não é o nosso costume, não é assim que nós procedemos, não é assim que nós aprendemos. Tenha o nome que tiver. A gente se engana muito. Aquilo que eu falei na minha aula de sexta-feira, né? Segundo a carne, segundo o mundo. Nós cultivamos as mesmas coisas, né? Então a nossa igreja também tem uma pirâmide, né? Tem as pessoas importantes, tem as pessoas superiores, tem os privilegiados, né? Tem aqueles que não contam, que pode ir embora, se for embora, ficar, faz diferença, né? Tem aquelas famílias poderosas. Isso é uma réplica da sociedade. Então você sai da sociedade lá, do teu mundão, entra nessa igreja e pensa, tudo antes como, né? Tudo igual como antes. Nós queremos uma nova humanidade. Que você possa dizer, lá é assim, aqui é diferente. Entre nós não é assim. Aqui nós tratamos diferente. Aqui é verdade, né? Verdade, perdão, confissão, honestidade, transparência, amor, cuidado, né? Se está alguém entre vós doente, orem por ele.
Está triste? Vá falar com ele. Né? Este cuidado. Se não, é aquilo que eu falei, pode dar o nome que quiser, pode chamar de bispo, apóstolo, presbítero, padre, papa, pode dar o nome que quiser, não muda nada. Não. Nós somos obrigados a mudar essa matriz. Para termos o nome, né, lá de Atos 11, né, foram chamados cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque parecem com Cristo. Porque parecem com Cristo. O Império Romano não soube o que fazer com os cristãos. Não soube o que fazer. Bate neles, eles continuam amando. Rouba as coisas deles, eles continuam ajudando. Eles cuidam até dos nossos. Eles não cuidam só deles, cuidam dos nossos. Não tem como lidar com esse povo. Quanto mais bate, mais eles crescem. Eles não desistem.